Doutor Márcio, obrigado pela presença. E conta um pouquinho, né, se apresente aí para o nosso público, as suas credenciais, para que a gente possa comentar esse assunto. Maravilha, ótimo dia. Obrigado, Murian, Fabrício, Vitor, Humo, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. E é um tema bem gostoso, né, de tratar. Por quê? Primeiro porque a gente já trabalha há um tempo com isso, né? Sim. A minha primeira formação é de contabilidade. Ah, que bacana. Então, eu comecei na área fazendo, sabe aquele curso técnico que você entra no colégio com contabilidade? Eu comecei por aí. Então já sabia como pagar imposto. Sabia como apurar, como pagar. Como sonegar. Sonegar não, né? Isso não aprende no curso. Isso não pode. E por vezes pagava errado, né? Aí vinha um advogado tributário e falou, tá errado, tem que corrigir. Eu falei, um dia eu quero ser igual esse cara. Ah, olha lá. Um dia eu quero aprender a questionar os tributos. Que é o que a gente vem fazendo aí nos últimos, pelo menos uns 20 anos aí, Gurian. Nós sabemos que a nossa estrutura de leis tributárias no Brasil é uma loucura, né? São pelo que eu vi, mais de 300 mil portarias, se eu não me engano. É isso mesmo. E assim, extremamente complexo, ninguém entende muito bem como é que é. Cada hora é um benefício para um setor. Cada estado é um, né? Faz um panorama para a gente, doutor. O que foi até hoje, o nosso sistema tributário? Puxando o gancho que o Vitor acabou de falar. Cada estado é um. Então, já começa aí. Nós temos, só de ICMS, 27 regulamentos. 27 estados. De 27 estados. Sim. Então, cada estado tem a sua alíquota própria, cada estado tem a sua base de cálculo, sua redução de base de cálculo, incentivos fiscais, e isso acaba gerando o quê? Guerra fiscal. Sim. Então, você pega, por exemplo, o Espírito Santo, tem uma série de normas que reduzem cargos para importação. Como tem um porto lá, então eles aproveitam, né, e reduz para atrair empresas para lá. Só que na prática, o que acontece? O pessoal abre o CNPJ lá só para faturar. Só para faturar. Então, às vezes, a empresa é daqui de São Paulo e abre lá. Né? Então, essa guerra fiscal, essa aí que o objetivo da reforma tributária é combater, né, eliminar de vez essa guerra fiscal. A gente teve muito tempo briga fiscal com Minas, né, que tinha um ICMS bem mais barato que São Paulo, né? E era isso aí, a maioria das empresas abria o CNPJ lá, comprava por lá só para tirar nota. Né? Isso é uma prática comum no mercado. Né? Não, atualmente está diminuindo bastante já, porque pelo sistema eletrônico de nota... você já não consegue fica mais difícil. Eu lembro que tinha uma galera que ia comprar carro lá, né? Então para enviar ficava mais barato. Em Minas, a maioria das locadoras é em Minas, né? Tem essa questão, por exemplo, tem uma guerra entre Goiás e Minas, que são divisas, que muito transportador abre, salvo engano, em Goiás, mas é de Minas, porque Goiás o IPVA é mais barato. A maioria das locadoras de automóveis, por exemplo, é em Curitiba. Você pode ver placa. Curitiba. Minas também começou a ter uma parte, né? Quer dizer, essa guerra fiscal não faz bem para ninguém, né? Não, pelo contrário. Né? Então prejudica, né? Gera insegurança jurídica, porque esses benefícios, muitas vezes, é questionado no STF, e o STF, quando julga inconstitucional algum desses benefícios que algum estado deu, quem arca com isso é o empresário que se beneficiou daquilo. Ele tem que pagar Tem que pagar retroativo. Então, pra você ver a insegurança jurídica. Quem em sã consciência, principalmente o estrangeiro, vai investir no país com a insegurança dessa? Que a qualquer hora pode reverter um benefício e... Então ele chega para ver no escritório de contabilidade, consulta o contador, olha, é melhor a gente fazer assim, assim, assado, porque está na lei, é um decreto estadual, vamos fazer assim. O cara vai fazer. Faz o business plan dele, Sim. Ele investe, de repente, daqui lá 10 anos, julga inconstitucional uma norma que ele utilizou, que estava prevista, ele achou que era correta, e ele tem que pagar, leva uma multa fiscal, né? E essa multa fiscal, vocês sabem o que acontece. Toda multa fiscal, quando é autuado, tem um dispositivo automático que fala o seguinte, isso, em tese, é crime contra a ordem tributária. Só do fato de gerar multa. Só do fato de gerar multa. Então vai apurar, manda para o Ministério Público para apurar se houve crime contra a ordem tributária. E é complicado, né? Porque se você pode abrir, depois você vai
Você vai acabar sendo prejudicado por isso, né? Porque qual o problema assim, que eu vejo? O governador do estado, né, ele quer atrair investimento para o estado dele, quer atrair arrecadação. Sim. Ele faz isso, até ser julgado inconstitucional aquele decreto, demora anos, já passou o mandato dele. Então, ele mesmo não sofre consequência jurídica. Então, eles fazem isso mesmo. Então, o objetivo da reforma tributária é coibir isso. Né? Qual que é a ideia da reforma tributária? Uma das principais questões. Tem 5 tributos: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, que é unificar esses 5 tributos em um só. Então, a mesma alíquota, né? E fazer com que esses tributos sejam seletivos e não cumulativos, ou seja, eu comprei uma mercadoria, eu tomo crédito desse imposto e revendo a mercadoria, ou seja, eu vou pagar só sobre a diferença. O outro comerciante que comprou essa mercadoria também vai tomar crédito e pagar sobre a saída dele. Então ele vai só as diferenças, só quer dizer, acaba com aquele efeito cascata que é a reclamação da indústria, que aliás é uma dos grandes motivos da desindustrialização do Brasil, né? Porque vem se perdendo muita indústria em razão dessa cascata de imposto, não consegue concorrer lá fora. Né? Você tocou num ponto interessante que a gente vê. É verdade. A gente vê falar final muito, fica muito caro, né? A gente vê falar muito de indústria indo até para o Paraguai. Pois é. Né? E lá estaria mais vantajoso do que aqui. Você vê um absurdo. O Brasil, a potência que é perder para o Paraguai. Né? Indústria. Vai ser uma grande mudança, né? Como é que essa questão criminal, doutor, como é que você acha que as penas, as questões ficarão mais brandas ou mais fortes? Olha, eu não sei como é que vai ficar essa questão dessa reforma tributária, Fabrício. Agora, em matéria penal, algumas verdades precisam ser ditas, né? Uma delas é que existe uma crítica de uma boa parte da doutrina no sentido de que o legislador se valeu indevidamente do direito penal para cobrar tributo. É uma crítica antiga da doutrina essa, né, Márcio? E é uma crítica com a qual eu me filio, né? Eu comungo do mesmo entendimento, porque existem outros mecanismos que não os de ordem penal, aplicação de pena privativa de liberdade, restritiva de direito até multa, para cobrar tributo. Por exemplo, execução fiscal. Por exemplo, outros mecanismos de ordem civil, né, de natureza civil, para efeito de cobrança desses tributos. O que não me parece razoável é o legislador se valer indevidamente do direito penal para cobrar tributo. Né? Ou seja, na opinião... Ou você paga, ou então você vai responder processo criminal. Tanto é verdade que o pagamento do tributo e os seus acessórios em qualquer fase da persecução penal, quer na fase de inquérito policial, ação penal ou até após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é causa extintiva da punibilidade. Quando o sujeito se inscreve num programa de recuperação fiscal, fica suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, penalmente falando. Isso é uma demonstração inequívoca por parte do legislador, por parte dos congressistas, até de parte daquelas pessoas que elaboram as leis, no sentido de que existe uma disposição efetiva em cobrar tributo mesmo. Né? Ou você paga o tributo, a mensagem da lei é essa. Crime, né? Ou você paga o tributo, ou você vai responder processo criminal, você vai ser condenado. Né? Então, são questões que realmente promovem a reflexão e que devem ser objeto aí de uma análise mais aprofundada. Né? Questões aí de caracterização de infração tributária. Os órgãos da persecução penal, o Ministério Público, eles têm dificuldade no momento de oferecer denúncia de saber qual é efetivamente a violação da norma penal. Qual foi o dispositivo tributário violado que deu ensejo a um oferecimento de denúncia, né, por parte do órgão do Ministério Público? É uma dificuldade, nem o Ministério Público sabe o que está denunciando. Eles têm dificuldade em descrever qual foi o comportamento típico. Não tem esse conhecimento da questão tributária. Por que isso acontece? Porque nós caminhamos em matéria tributária, até o presente momento me parece, nós estamos caminhando num terreno extremamente movediço. Né? E nesse terreno nós não encontramos uma legislação objetiva o suficiente para identificar cada uma das hipóteses de forma ou de maneira a fazer com que o empresário
pague pelos seus impostos. Tanto é assim que a Receita Federal ela delega para a empresa o pagamento dos tributos em muitos casos, né, Márcio? Então fica o critério, quer dizer, se você errar, depois você responde. Não, eu quero saber, eu, empresário, quero saber quanto é que efetivamente eu estou devendo, para depois eu fazer o pagamento. Não, calcula você que faz o cálculo. E aí depois quer dizer, me parece uma distorção indevida dessa situação fática em prejuízo do empresário, em benefício do governo. Agora, se o cara fazer um financiamento lá um comportamento que me caracteriza absoluta má fé por parte do joga governo a culpa federal, no empresário, na né? medida em que ele transfere esse ônus para o empresário. Olha, eu empresário, eu preciso saber efetivamente qual foi a norma violada, por que eu tenho que pagar esse tributo e qual é o valor, qual é o montante, né, do tributo que eu tenho que pagar. E a Receita Federal delega para o empresário, delega para aquele que detém CNPJ para fazer esse cálculo. Né? Me parece totalmente desarrazoado, despropositado. E se o sujeito erra, ele ainda incide. Por exemplo, deixar de prestar informações para a autoridade fazendária constitui crime fiscal. O artigo 1º da Lei 8.137/90, o sujeito vai responder processo criminal. Às vezes de forma indevida. Às vezes o sujeito errou o lançamento de uma alíquota, fez a correção, pagou, corrigiu e vai responder processo. Porque ele tem a obrigação de prestar contas. E onde é que eu vou discutir isso aí? Num processo criminal. Só que aí o prejuízo já foi enorme, já foi intenso. O sujeito precisou responder inquérito policial, contratar advogado, objeto de denúncia, responder um processo criminal, para no final o juiz criminal constatar o que nós já sabemos, né, que é de uma clareza solar, que o sujeito já pagou, as alíquotas já foram retificadas, tudo isso dentro de um processo de contraditório para a defesa, mas de qualquer forma é um ônus pesado demais para o empresário suportar. Um processo criminal é um ônus pesadíssimo. Isso sem discutir as questões aí que envolvem bitributação, o sujeito paga 2 ou até mais vezes aí valores que já foram pagos, devidamente pagos, satisfatoriamente pagos. E eu acho que não é esse o intuito, ou não deveria ser esse o intuito da legislação. Por isso que nós estamos já desde longa data dizendo que precisa de uma reforma. Que a reforma tributária, uma reforma tributária séria, adequada, com parâmetros concretos para efeito de cobrança de tributo, é o melhor e único caminho para, inclusive, para efeito de redução de sonegação fiscal. O empresário sonega porque não sabe o que vai pagar. Não, mas como não é sabe de 300 como pagar, mil normas... não sabe como fazer para pagar. O contador não sabe como pagar, às vezes o advogado tributário também não sabe, mas não é por ignorância, é porque não existe legislação adequada para a hipótese. Né? E aí então ficamos todos nós aí nessa situação. O sujeito responde por um processo tributário, é objeto de cobrança de tributo, tem que pagar, às vezes paga errado, e ainda por cima, para coroar tudo, ele vai responder ação penal.